Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aí ao nosso painel, né? Os desafios do cadastro rural brasileiro, tecnologia e integração para o desenvolvimento nacional. Então, eu vou ler um mini currículo aqui para que vocês possam me conhecer. Eu vou ficar como moderadora aqui nesse grupo nosso aqui. Então, eu sou Vânia Mello, eu sou sul-mato-grossense, engenheira agrimensora e mestre em meio ambiente e desenvolvimento regional. Atuei como professora universitária por cerca de 2 décadas, ocasião em que contribuí para a formação de engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos. Sou a primeira mulher a presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul, cargo para o qual eu fui eleita em 2020 e ocuparei até dezembro de 2023. Então, dando início, eu vou ler o currículo do nosso primeiro palestrante. Nós teremos 2 palestrantes. Então, o Gilmar do Amaral será o nosso primeiro palestrante. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em cadastro multifinalitário e avaliações pela Universidade da Espanha, curso em gestão de cadastro em 2018, na sua 14ª edição, Direção-Geral de Cadastros da Espanha, a instituição e a Fundação CEDET, de 2000 a 2003. Professor de Agronomia da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, 2004 a 2006. Servidor do Ministério do Meio Ambiente, Brasília, de 2006 a 2013. Servidor do INCRA, em Brasília, de 2013 até o momento. Servidor do INCRA em Santa Catarina desde 2012, atuando no tema Cadastro Rural e Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, eu convido o Gilmar para a gente iniciar a primeira palestra. Né, Gilmar? Então, Gilmar, a gente vai entrar nesse primeiro momento, como nós dissemos, né, com uma parte mais teórica, discutirmos um pouco os conceitos, as definições, para que depois a gente entre com o nosso palestrante, o Ricardo, que vai falar de coisas bem práticas, bem específicas, para que a gente possa realmente ligar a teoria com a prática. Então, o Gilmar vai iniciar agora com os conceitos mais teóricos, e aí a gente, logo em seguida, com o Ricardo, com a sua experiência. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nessa sala. É bom ver uma turma grande aqui, querendo tratar um pouco de cadastro, uma necessidade brasileira e uma dificuldade brasileira ao mesmo tempo, né? Então, eu queria agradecer primeiro à comissão organizadora da SOEA pelo convite, né? Ao CONFEA e CREA Goiás, que estão organizando esse evento. Me surpreendeu pelo tamanho, estrutura, muita gente participando, discutindo muitos tópicos, é muito importante isso. Eu vou agradecer também aos colegas do Sindicato dos Peritos Federais Agrários do INCRA, que permitiram também parte da minha capacitação e cursos que eu fiz, colaborando, nós trabalhamos junto nesses cursos com a Espanha. A Vânia, como mediadora aqui, engenheira agrimensora que trabalha no tema. Então, vamos debater muito esse tema hoje aqui, espero que tenhamos bons resultados. E ao Ricardo Araújo Pereira, que é colega do INCRA também. Eu sou servidor do INCRA, não falo só explanando, eu não vou falar em nome do INCRA, tá? Deixar claro, nós não falamos em nome do INCRA aqui, nós falamos como profissionais, servidores, mas nós somos servidores do INCRA, tanto eu quanto o Ricardo, certo?
Eu vou abordar a parte inicial, vou falar de algumas coisas conceituais de cadastro, sobre umas experiências, o que nós temos, visualizamos para o futuro, e o Ricardo vai trazer depois uma parte prática que ele fez, batimento de dados entre alguns cadastros e mais algumas questões, né? Deixa eu pegar aqui. E eu já alterei o título aqui. Fiz uma alteração de título. Tecnologia e integração para o desenvolvimento nacional. E eu coloquei tecnologia e interoperabilidade. Porque integração são entre instituições que trabalham integradas. Quando se fala em sistemas, a gente fala em interoperabilidade de dados. Então são conceitos um pouco diferentes de integração para interoperabilidade. A integração você tenta juntar tudo numa coisa só, o dado de um diferente tenta integrar com o do outro lá. A interoperabilidade trabalha com conceitos base, que o dado base de um órgão vai para o outro, mas tem todo um conceito base de cada informação que vai para que todos possam ler essa informação, entender essa informação da mesma forma. E essas interoperabilidades nós podemos dizer hoje, por exemplo, o CPF. Vocês entram em qualquer sistema, digitam o CPF, os dados estão lá, né? De onde é que fornece essa informação? Receita Federal. Online. A gente faz um cadastro no INCRA, vem online. Então, hoje trabalha muito com interoperabilidade de dados, tá? E aí a questão é o que é cadastro? E essa é uma coisa importante porque nas discussões que a gente tem, sempre há confusões de conceito e muitos nomes. Nós, as instituições públicas, somos especialistas em criar nomes e siglas. O público que está aqui sabe disso, né? Cada hora que um chega, quer criar um nome e uma sigla nova, né? E, às vezes, conceitua coisas diferentes com os mesmos nomes. E isso traz dificuldade para o cidadão. Para nós que estamos dentro das instituições, às vezes é difícil, imagina o cidadão lá fora e o profissional do outro lado, né? Então, o que é cadastro? Esse NCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural, famoso CCIR, CIGEF, certificação INCRA, CAR, CAFIR, da Receita, o ADA, o CNIR é um cadastro? O SINTER é um cadastro? O que é esse cadastro, afinal? O que é um cadastro? Basicamente, um inventário oficial, sistemático e atualizado dos elementos espaciais, e aqui já entra uma coisa importante que nós sempre debatemos, elemento espacial, que representa a estrutura urbana ou rural, constituída por componente geométrica e outra descritiva dos imóveis. Isso é um cadastro. Caracteriza o imóvel em aspecto físico, dados de localização, superfície, representação gráfica, básico, né? Os econômicos, que são os dados de uso. O SNZR, por exemplo, do INCA contém isso. Mas localização precária. O CIGEF contempla a localização e a descrição precisa. E os aspectos jurídicos do imóvel, porque nós estamos falando do imóvel rural, é uma relação jurídica com as pessoas, sempre, né? Que é as relações de propriedade, posse, usufruto numa propriedade e várias outras que tem, né? Áreas de servidão de passagem e outras que nós nem caracterizamos no nosso cadastro, mas outros países caracterizam muito bem isso. Por exemplo, a Espanha, servidões de passagem são importantíssimas para eles. Tem há séculos. E estão cadastradas e não podem ser alteradas, tem direitos já definidos sobre as certidões de passagens, né? Então, para que serve o cadastro? Muita coisa. A gente usa para tirar um papelzinho do CCIR, né? Ou uma certificação para levar registro. E morre ali, às vezes. E o cadastro não é isso. O cadastro é para finalidade de planejamento. É uma base de dados para planejamento público, regularização de posses. Você precisa regularizar, você tem que conhecer o que existe e onde elas estão. Sem cadastro você não sabe. O máximo que se faz são levantamentos direcionados, que gasta-se recurso, monta-se uma base, daqui a pouco essa base está lá perdida, ninguém sabe mais. É recurso público sendo gasto. Toda vez que tem que constituir uma base nova para um trabalho específico, você está gastando recurso público. E depois essas bases, muitas vezes, elas não estão integradas dentro de um sistema de cadastro efetivo, né? Investimento público,
que é importante, regulação ambiental, arrecadação de impostos, né, que não é com nós, é com a Receita Federal, investimentos privados, segurança jurídica. CIGEF é direcionado para a segurança jurídica. Registro imobiliário. Mas tem uma coisa importante, o cadastro tem que ser atualizado. Um cadastro desatualizado ele não serve, esse é um dos nossos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil. Ele tem que ser fidedigno, ele tem que representar o imóvel real a campo. Não pode ter dois imóveis dizendo que é propriedade um em cima do outro no cadastro. Não pode. A minha propriedade está aqui e a do João Daldegan aqui também, um pedaço está em cima da minha. Então não é propriedade. De um dos dois não é propriedade. Pode até ter uma posse sobre uma propriedade, mas não pode ter duas propriedades em cima da mesma área. Ele tem que ser interoperável, ou seja, a base de dados INCRA tem que interoperar com o CAR. Tem que interoperar com a Receita Federal, com o CAFIR. Tem que interoperar com outros cadastros que existam. Para o cidadão não ter que ir lá preencher a mesma informação no outro lugar. Porque quando ele tem que ir em vários locais preencher a mesma informação, você tem várias bases com informações divergentes, porque não se presta a mesma informação em diferentes locais. Nós sabemos disso, porque a gente trabalha com essas bases. E gera um problema. Qual base que é confiável agora? Qual que é a informação qualificada? O polígono do imóvel do CAR é confiável? Qual a outra que é? A descrição do imóvel que está no CAR é diferente do SNCR, que é diferente do CIGEF. Qual que deles que é o confiável agora? Essa é uma grande questão que nós temos que resolver. E ele tem que ser disponível e de fácil acesso ao público. Público que seja consumidor de informação ou público proprietário. Porque se ele não for fácil para o proprietário acessar e prestar informação, não vai ser prestada essa informação, ou não vai ser prestada ela qualificada. Esse é um grande problema. E aí eu falo público quanto também, aqui, profissionais. Os profissionais exercem um papel essencial dentro do cadastro, porque é quem qualifica a informação que entra no cadastro. Se nós pegar o CIGEF, quem que faz todo o trabalho para certificação do imóvel? É um profissional. Toda a informação que entra no CIGEF depende daquele profissional e do trabalho, da qualificação que ele tem e do trabalho qualificado que ele fizer. Tem umas estatísticas aí que são milhares de certificações rejeitadas mensalmente, por problemas de informações que carregam. Mas a informação que entra, vai lá, retifica um imóvel, altera a matrícula e que dá a garantia do direito da propriedade. Olha a importância que tem o profissional que faz a parte do georreferenciamento nesse processo. Porque o oficial de registro vai qualificar a matrícula e verificar se aquele geo está ok dentro dos limites. Mas quem garante que aquele georreferenciamento foi feito seguindo os normativos e seguindo toda a tecnologia que ele tinha disponível naquele momento, da melhor forma possível, é o profissional. Não é o INCRA que garante isso, sim. É o profissional que carrega e ele, com a sua anotação de responsabilidade técnica, seja do órgão que for, ele vai colocar lá e dizer que ele é o responsável por aquele trabalho. Né? Então, aí entra uma importante para o cadastro e os profissionais. Então, nós voltamos aqui. O que é cadastro? Existem cadastros básicos, que são os que têm informação básica do imóvel, existem cadastros temáticos, que nós falamos tudo como cadastro e trazemos as mesmas informações. Então, por exemplo, a SNCR e CIGEF têm dados básicos do imóvel rural. Seriam os cadastros básicos que nós teríamos hoje. CAR, CAFIR, da Receita, ADA, são cadastros temáticos, que trabalham com outra informação. Ele necessita daquela informação do imóvel para fazer o quê? O CAR, a parte ambiental. Mas não é missão do CAR definir o imóvel. A atribuição que está lá para definir o imóvel no cadastro, quem é? Na Lei 5868, no cadastro do INCRA, que depois veio alterada com a 10267 também, que trouxe a parte da certificação. O CNIR e o SINTER é outra coisa. O CNIR é uma integração de dados em Receita Federal.
uma base integrada. E o Sinter é um agregador de dados. Ele não é um cadastro de informações básicas. Você não entra no Sinter preencher cadastro. O Sinter puxa dados, ou vai fazer isso, quando ele estiver funcionando bem, de outros órgãos, prefeituras, INCRA, todos os demais órgãos do CAR, ele vai puxar essa informação e vai agregar informação. Mas ele não faz o cadastro em si, ele agrega informações. Então, se as bases cadastrais estiverem com dados ruins, sai dado ruim no Sinter. É que a gente diz sistema. Entra dado ruim, sai resultado ruim. Não tem como melhorar uma informação ruim produzida na base, né? Por isso que eu lembro de novo os profissionais. A informação boa sai lá do campo. Não se corrige depois, né? Todo mundo tem. Isso aí é muito batido nos cursos, né? Então, nós temos o cadastro imobiliário básico, que é construir o imóvel, quem é o imóvel, quais são as relações jurídicas com as pessoas e as relações jurídicas. Esse é o cadastro básico. Ponto. Isso é um cadastro básico. O mundo inteiro trabalha assim. Essa informação anda para todos os demais órgãos. E você põe camadas de dados de outras informações temáticas, que podem ser dados de uso, por exemplo, dados ambientais. A Conab faz os levantamentos de expectativas de produção usando outras tecnologias e pode colocar essa em cima da base, desde que você tenha a base dos imóveis, né? E uma parte importante nesse processo de cadastro é o registro imobiliário, porque nós estamos falando de cadastro de imóveis registrados também. E quem define o direito de propriedade é no registro. Então, nós precisamos do registro imobiliário para constituir um cadastro adequado. Hoje, nós temos uma dificuldade da conexão com o registro, porque hoje ainda o registro imobiliário ainda está no processo de digitalizar dados. Ou seja, você tira a matrícula digitalizada, mas o dado não está digital. São coisas diferentes ter um dado digital e um documento digitalizado. Uma matrícula você copia, mas um sistema não lê. Quem é o proprietário atual, a área, não consegue ler. Então, esse dado tem que ser transformado, que é o futuro do registro, o SREI, né, que é o sistema de registro eletrônico, onde a informação do imóvel está numa base de dados que pode interoperar com outros órgãos. E aí, ele, em vez do cidadão trazer a matrícula para comprovar, ele cadastra a matrícula, o sistema busca lá do registro imobiliário os dados dessa matrícula, área, proprietário atual, para o cadastro. E o cadastro fornece de volta para o registro imobiliário as informações de códigos de cadastro que precisam. Isso é um cadastro. Então, o que nós temos hoje? Alguns deles. SNCR. Dados literais descritivos do imóvel, pessoa e relações jurídicas. Sem dados geospróprio. É o nosso cadastro hoje que eu trabalho dia a dia. Sem geometria do imóvel. Ele integra dados de geometria das parcelas do CIGEF. Então, lá no SNCR, você consegue integrar dados do CIGEF. Sai um CCIR com um croquis do imóvel buscando o CIGEF. Talvez algum já emitiu um croquis que dizia no CCR uma área e um croquis com outra área. Depois eu vou lembrar uma outra questão aqui, que depende do profissional também. E ele contempla todos os imóveis, propriedades e posses, já, que é o cadastro. O registro imobiliário não, são só propriedades, né? O CIGEF, que é um outro dito um sistema que seria a parte gráfica do cadastro. Ele tem um nome de CIGEF, mas ele é a parte gráfica, a parte geoespacial do cadastro INCRA, que serve para certificação de imóveis. Ele tem dados descritivos básicos do imóvel proprietário, ele não tem o dado completo como no SNCR, e com campos bem definidos, como está no SNCR. Isso é dificuldade de integração interna nossa. Ele não permite sobreposição de parcelas. Um princípio básico do CIGEF é não pode sobrepor uma parcela a outra para certificação, né? Não pode ter dois imóveis de propriedade no mesmo local. Mas só trabalha com área registrada, não inclui posses. Tem uma condição com o registro, mas é para o registrador entrar lá e dar o ok e voltar para nós, só a informação via sistema, não é integrado com o SNCR, ou seja, ele não recebe dados do SNCR, o SNCR puxa dados do CIGEF só. Mas, ao contrário, não tem esse caminho de volta. Tá? Então, esse é um problema nosso interno que nós temos, por exemplo, INCRA. Aí tem o CIPRE, que é dos assentados, tem toda a lista de assentados que não estão qualificados nos demais cadastros ainda, só quando ele é titulado, ele vai para a base cadastral com o seu imóvel independente daí,
não é? Também não são conectados. Temos o CAR, que já vamos para os temáticos. Aqui já é um cadastro temático que, por necessidade, precisou trazer a informação básica do imóvel para ser constituído. Ele trata do mesmo imóvel do cadastro do INCRA, do SNCR. A lei é a mesma, o conceito do imóvel é o mesmo. Está lá na instrução normativa do MMA, que diz lá sobre o CAR. Conceito do imóvel, exatamente o conceito do Estatuto da Terra, que é o conceito do nosso cadastro INCRA, ou seja, todas as áreas contínuas de um proprietário compõem um único imóvel rural. É o mesmo. Finalidade dele é informações ambientais, contém informações jurídicas, informações de geometria, dados geoespaciais do imóvel. Por que eles precisaram fazer todo esse levantamento? Porque quando o CAR entrou, foi construído sem conexão com o SNCR. Aí existe uma discussão interna na nossa sala dos porquê. Porque a gente estava dentro do INCRA e discussões com os órgãos ambientais para ser conectado. Para o cidadão entrar lá no CAR e digitar o imóvel dele e os dados virem para ele só fazer a parte ambiental. E desenhar o seu polígono, porque nós não tínhamos naquele momento de todos os imóveis. Mas os demais dados, qual a matrícula do imóvel, se é área de posse, ele não precisaria dar entrada, não teria que dar entrada nesse cadastro. Esse dado já teria que vir vinculado ao CPF dele. Porque ele logou num sistema, está logado, pode trazer o dado, porque é dele. Não tem problema de LGPD nesses casos. Não é um terceiro acessando, é ele próprio. Tem sobreposições, baixa precisão dos dados GEL, de modo geral. Muita sobreposição em alguns lugares, mas pelo menos a gente sabe mais ou menos onde é que está o imóvel. É uma informação importantíssima, não é toda descartada. O CAR tem importância e mostrou que é possível constituir uma base cartográfica, mesmo de baixa precisão, do Brasil todo, em um curto espaço de tempo. E isso tem sido muito útil nas nossas discussões internas do INCRA para o rumo dos nossos cadastros. Que não é só dado certificado que nós precisamos ter, nós temos que ter de todos os imóveis, qual seja a informação que nós pudermos ter. Só que ele não interopera com SNCR, CIGEF, CNIR, CAFIR, nada. Também. Então são cadastros, são ilhas. Então nós temos várias ilhas cadastrais. E aí, que o Ricardo vai mostrar depois o que isso leva, a gente pega uma base de dados no SNCR, tenta cruzar com o CIGEF, tenta cruzar com o CAR, e isso não bate. Por quê? Cidadão, profissionais, todos que fazem esse trabalho, lá na ponta, prestam informações diferentes em diferentes bases. Ou o próprio sistema conceitual da base de dados é diferente uma da outra. E isso leva a um problema de desatualização. Depois eu mostro aqui também um exemplo que eu peguei lá de Santa Catarina. Né? O CAFIR trata do mesmo imóvel rural que o SNCR, exceto das áreas em perímetro urbano, que para a Receita Federal não é tributado, por ITR, por padrão, excluindo a decisão do STJ aqui. Vamos tratar só do padrão da legislação agrária para tributação do ITR. Tem finalidade fiscal. E ele tinha as informações cadastradas no CAFIR até 2015, com a implementação do CNIR. O CAFIR hoje está fechado, né? Ninguém acessa, ninguém faz mais cadastro no CAFIR da Receita Federal direto. Né? Isso mudou. Né? Hoje é via INCRA. É a primeira experiência que conseguiu fazer isso ainda. Precariamente em algumas coisas, mas é a única que consegue dizer, cadastrei meu imóvel, vou lá no site da Receita e ele vai estar atualizado lá, se tudo funcionar bem. Nem sempre, alguns riem, mas eu sei que a gente passa no dia a dia, porque eu trabalho no dia a dia tendo CNIR e SNCR no meu trabalho, sempre. Né? Então, essa dificuldade a gente sabe de algumas que tem. Né? Qual é o problema disso? Vários sistemas cadastrais, informações redundantes, ou seja, a mesma informação em vários locais, mas são divergentes. Meu imóvel com 50 hectares num cadastro, está digitado com 52 em outro, e outro com um dado, digita o dado na matrícula de uma forma, área, no outro os campos são diferentes, e nós vamos olhar, a gente olha assim, o público não enxerga isso, mas quando a gente vai pensar no cadastro, cada campo que a gente digita tem que ter uma codificação específica. Que tipo de caracteres vai ali, quantos caracteres vão ser, qual é a formatação, para alguém utilizar aquela informação em outro sistema, receber já padronizado. Isso a gente teve que fazer entre INCRA e Receita para conseguir compatibilizar os dois sistemas. Né? Baixa eficiência, então, tem incompatibilidades entre as bases, baixa eficiência para o Estado,
porque nós precisamos ter mais eficiência no dia a dia, no atendimento do cidadão. Para planejamento público, mas para atendimento do cidadão. Chega um cadastro, a gente olha lá, tem alguma coisa que parece que na análise não está batendo. Vamos olhar o outro, mas as informações também não batem do outro, porque eu não consigo ver na tela todos ao mesmo tempo. Eu tenho que ter várias bases e ficar olhando em várias telas, 2 telas, 3 do computador, assim na frente, olhando e verificando as coisas. Ou baixando tudo esses dados, abrindo um software lá de um QuantumGIS, um Arquivio, ArcGIS, ou qualquer outro software que a gente utilize, para montar uma base, para analisar um caso que deveria estar sobreposto tudo ali na tela, porque os dados deveriam ser compatíveis. E demandas repetidas para o cidadão sobre a mesma informação. Existe legislação para isso, dizendo que se o cidadão forneceu uma vez a informação para o Estado, não deve ser cobrada a mesma informação novamente. Isso bem simplificando o que diz a legislação. Ela tem lá um termo, mas vamos simplificar os termos. É isso que ela diz. Se o cidadão já forneceu os dados dele lá, não tem por que o outro órgão exigir o mesmo dado. Tem que buscar o dado na instituição onde ele forneceu. Então, a experiência que a gente teve de conectar dados foi o CAFIR, o CNIR, por meio do conexão entre SNCR e INCRA e CAFIR e Receita Federal. Até então, o imóvel era o mesmo dos dois, e até então, cadastros eram separados. Só que só tem finalidades diferentes. Deixa eu ver se tem aqui um. O imóvel rural do INCRA tem finalidade fundiária, o cadastro INCRA, e na Receita Federal, finalidade fiscal tributária. Mas trata do mesmo imóvel, mesmíssimo. Falei desde 2067 que alterou a Lei 5868, que trata do SNCR, porque a 10.267 sozinha ela não é nada praticamente. Ela é uma lei que altera outras leis só. Né? Mas se você pegar ela sozinha, você não consegue entender porque altera a 6.015, a 5868 e outras legislações. Então, o conteúdo completo está na lei específica. Né? A implementação do CNIR começou em 2015 já não, atrasada, porque nós tinha 2001, né, a lei. Em 2015 começou a primeira funcionar. Os grupos de trabalho já são mais antigos. Em que a Receita remonta lá 2007, 2009, parou, voltou em 2011, 12. Eu participei desses grupos ali em 2012, 13 de novo, que a gente definiu a implementação efetiva mesmo. E é anos para compatibilizar essas informações. Trata de uma base conjunta, INCRA Receita, e a finalidade do CNIR é integrar dados, evitando dados divergentes. Compartilhamento de dados com outras instituições, ou previsão do CNIR, não temos ainda integração com outros. Depende do órgão produtor de informações querer integrar também. Né? E alterou o fluxo de cadastro e atualização dos imóveis no CAFIR da Receita Federal, que parou, fechou o CAFIR. Né? Hoje você só cancela imóvel lá e faz alguma notificação de alteração de proprietário quando você vendeu, mas não atualiza cadastro. Qual é o princípio básico do CNIR? Para integrar, é necessário vincular os cadastros do SNCR e o CAFIR. Tem um código de imóvel no INCRA que remete a um código hoje CIB, que era o NIRF, da Receita Federal. Parece simples, mas aí você descobre que o cidadão tem 5 imóveis no INCRA e 1 na Receita. Outro tem 5 na Receita, mas 1 cadastro no INCRA. Porque ao longo do tempo os cadastros se constituíram assim. Não tinha dado da geometria do imóvel, não dava para ver se uma matrícula confrontava com a outra, porque a matrícula ou transcrição era tão antiga que a descrição dos limites de confrontações era confronta com o senhor fulano de tal, de 3 gerações passadas. Então você não tem como verificar isso. Então, os cadastros, eles refletem a realidade de cada momento. Então, nós tivemos esse problema, e isso está levando ajustes no CAFIR e ajustes no SNCR, não do sistema, mas nos imóveis. A gente está fazendo remembramentos de imóveis, ou seja, unificar esses cadastros, que são em vários cadastros hoje no INCRA, quando é um imóvel só, porque refletiu o que a gente enxergou quando foi conectar com a Receita Federal. O cidadão vai vincular e o sistema não permite ele vincular que não seja 1 para 1. Porque é um mesmo imóvel. Né?
Então, hoje o fluxo, o que é? O cadastro vem aqui, no SNCR e no CIGEF. Esse nosso dado migra para o CNIR, que é o integrador, encontrou um dado vinculado, um imóvel vinculado, ele vai automaticamente lá para a Receita Federal e atualiza o cadastro da Receita. O cidadão só consegue acessar, fazer uma atualização cadastral aqui. No CNIR, a única coisa que ele faz é dizer: o meu código INCA é este e o meu NIRF, meu CIB é este, e vincula e o sistema faz o resto. Fez uma vez, pronto, não faz mais, não precisa entrar lá mais. A próxima atualização, ele vai no cadastro INCA, atualizou, a Receita recebe esse dado. Mas a Receita deixou de fazer cadastro? Sim, deixou de fazer cadastro básico, porque não é atribuição da Receita Federal. Isso nas reuniões existe muito claro. A atribuição da Receita Federal é fiscal tributária. Eles precisam da informação do cadastro do imóvel para fazer a sua atuação. Então, por isso que hoje fica com o INCRA a parte do cadastro básico. Que foi o objetivo do CNIR, o quê? Simplificação das obrigações para os titulares de imóveis, garantindo ainda a integridade e convergência de dados entre as bases do SNCR e do CAFIR. Existem muitos imóveis não vinculados, nós estamos em torno de 50%, não chega a 50% dos imóveis vinculados. A expectativa que eu particularmente tenho é que talvez uns 20% aí, não sei, nunca vão ser vinculados, porque são lixos dentro do sistema. Cadastros antigos da transcrição que encerrou, abriu matrícula, encerrou, abriu nova matrícula, e o cidadão hoje, anos depois, foi cadastrar. Você não encontra a conexão com o cadastro antigo que existia. Matrículas que não se conectam mais, você não consegue encontrar. E aí fica cadastros lá antigos, na base de dados, nunca atualizados, e hoje muitos desses não vão ter vinculação. E com o tempo nós vamos ter que limpar essas bases de dados. Mais um trabalho que nós temos que fazer. Então, a expectativa que eu tenho é que muitos não vão se vincular. Mas esse tipo de vinculação é suficiente? Não é. Por quê? Olha só um caso que eu peguei. Então, o Ricardo vai explorar com muito mais profundidade esse caso. Olha, esse não. Outro caso, bem mais amplo e um trabalho muito maior. Mas só um exemplo para ter aqui. Esse são 2 imóveis em Santa Catarina, que na verdade é um só. Um está em Lages, outro em Capão Alto. No SNCR. Então, são 2 imóveis, um de 289 e outro de 51 hectares. No CIGEF, eles estão assim. Esse em amarelo, aqui, laranja, alguma coisa assim. Para a gente, as cores são as básicas, né? Tá? Isso aqui é o imóvel certificado, com 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Corretinho. O CIGEF trabalha o conceito parcelar. Cadastro é parcela. Ou seja, neste caso aqui, a parcela representa a matrícula. Tá? Cada matrícula é uma parcela. Está certinho. No SNCR, deveria ser só um imóvel único. Detalhe, este imóvel está cadastrado no SNCR, certificado no CIGEF com o código desta parcela só. Com o código SNCR, que lá tem 2 imóveis, não tem? Um de 51 e outro de 289. O profissional que certificou somente neste código aqui. Toda a área certificada está vinculada àquele código, que só tem esta aqui. E aqui nós vamos a uma outra coisa que é importante, que não adianta ter uma base, um sistema que permita fazer a coisa se quem faz não faz as coisas devidas também. Isso é importante. 5 minutos. Tá. Isso aqui é o imóvel no CAR. Os tracinhos em vermelho que eu fiz é o imóvel. Olha aqui, sobreposição lá, e tem um imóvel aqui no meio, em cima dele. Isso aqui é uma área registrada, certificada. Os limites não são precisos, por quê? Porque foi desenhado sob imagem, precariamente. Só que tem um detalhe. Data da certificação, 2015. Data do CAR, 2016. Então, já tinha o dado GEL. E o dado do SNCR, olha só, 2002, 2005. E aqui eu entro numa outra coisa que é importante. Nós estamos de um lado e sabemos várias deficiências nossas, enquanto órgãos públicos. Eu estou falando também que eu sou servidor público. E a gente está criticando aqui exatamente o que nós fazemos dentro das instituições, porque a gente... Não estou falando pela instituição, estou falando como profissional.
E nós temos uma crítica, inclusive o sindicato já vem há anos, o Sindicato dos Agrônomos do INCRA, batendo nessas questões, com muitos documentos sobre isso aqui. Mas há o outro lado do profissional. E eu sempre digo, qual o serviço que você presta para um cidadão? Qualidade do seu serviço. E valoração do seu serviço. O cidadão certificou o imóvel e não foi capaz de entrar e lá e fazer uma atualização cadastral. E entregar para o cidadão, entregar o produto completo. Ele certificou e foi embora. E o cidadão ficou com um dado todo desatualizado no cadastro, que não bate nada com nada. E logo na frente, ele tem que fazer o CAR, e alguém foi lá e fez uma desenho em tela, se ele tinha o dado que um profissional tinha feito de alta precisão aqui. Então, é isso que eu tenho que lembrar também. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, vamos aqui avançar um pouquinho mais, porque deixa claro isso, os problemas e as diferenças entre cadastros. O CAR não deveria exigir aquele polígono, o polígono devia vir do INCRA, para não dar essa diferença. Então, nós temos um monte de problema com informações divergentes, saber qual está correto, não sabemos, não tem interoperabilidade. Cadastro temático exigindo do cidadão os mesmos dados que deveriam estar no cadastro básico. Momento atual de necessidades. Aí. Tecnologia. Problema de tecnologia não é para fazer. Hoje nós temos a tecnologia suficiente de sistemas de desenvolvimento para fazer qualquer sistema cadastral que consiga trabalhar bem e interoperabilidade entre sistemas. Necessidade de redução de custo. Tempo de resposta das instituições cada vez exigido menor tempo. Nós analisávamos antigamente um cadastro, Santa Catarina, 30 dias, às vezes 40 dias. Foi caindo, hoje a gente analisa por... Chegou um tempo de 1 dia, 2 dias. Mas se nós não tiver tecnologia suficiente, nós não atendemos o cidadão no prazo. Não é só fazer o cadastro, é fazer tudo o que precisa ser feito em prazo mais curto, porque a demanda hoje do mundo inteiro é essa, né? E nós precisamos ter planejamento público e privado mais ágeis. Né? Nós precisamos de dados qualificados, integridade. Cada instituição tem que fazer aquilo que é da sua atribuição, porque quando ela começa a fazer tudo para conseguir construir, ela não consegue fazer direito. Não tem gente suficiente. Né? Então, cadastro rural, INCRA, cadastro temático, os ambientais, Embrapa, bancos, Conab, qualquer um que queira botar uma camada de dados vai fazer a sua informação. Produtores e usuários de dados cadastrais. Né? Muitos produtores de informação e usuários precisam ter uma informação única qualificada. Travou o motor da Kombi. Aqui. Eu já tinha colocado algumas coisas antes ali. Então, um cadastro básico, ele deve ser a informação do imóvel, proprietário e resoluções jurídicas. Isso é um cadastro básico, que precisa disponibilizar para todas as demais instituições. Alguém tem que ter esse dado. Pela legislação, é o INCRA que tem a atribuição de fazer o cadastro rural dessa informação. Com um adicional, que no cadastro INCRA tem que dar de uso, porque a legislação prevê isso já. Então, ele já vem com uma camada temática, já é uma camada temática que o próprio INCRA vai ter que gera. O INCRA também faz o mercado de terras, que também é outra camada temática que pode vir para o cadastro, é mercado de terras, valores dos imóveis, atribuição de valor cadastral. Né? Tem que ser baseado em padrões que permitem interoperabilidade. Não adianta eu construir um melhor modelo, sistema de banco de dados, se esse não consegue conversar com mais ninguém. Certo? E, para isso, nós temos uma ISO, a LADM, que é um modelo de administração de terras, é um padrão internacional. Ele não é um modelo que diga como que tem que ser feito os dados. Ele é um modelo conceitual. Tá? E ele baseia no conceito da parcela cadastral, que é o mesmo conceito que o CNIR está estabelecido com nós, da parcela cadastral, e é o mesmo conceito que o CIGEF trabalha já, que é a parcela. Tá? A parcela é a situação onde tem uma área com a situação jurídica única definida ali, não tem duas ao mesmo tempo. Ou seja, é uma parcela que é propriedade do cidadão, ou ela é posse, já é outra parcela. Se tem usufruto, já é outra parcela. A parcela ela caracteriza por uma relação jurídica específica, única sobre toda ela. Tá? Para isso que você monta. O conjunto de parcelas vão formar um imóvel. Em termos de sistemas, isso é fácil de fazer, em tese. Fácil assim. Na hora de montar não é tão simples assim. Né? O que essa ISO trabalha? Basicamente, ela trabalha com o quê? Com uma unidade do imóvel, unidade básica da parcela, que tem um direito único, que nela tem vinculado uma unidade espacial, ou seja, digamos que aqui é uma área de uma matrícula. Tem a unidade espacial da matrícula e tem as pessoas.
e uma relação jurídica dessa matrícula com as pessoas, que é propriedade. Mas pode ser uma nua propriedade, pode ser um usufruto. Ou pode ser uma posse, essa unidade aqui, com unidade espacial, e a relação jurídica é posse. E sempre. Isso aqui é o cadastro base só. Outras coisas que quisermos colocar serão camadas temáticas. Isso é só a base dessa ISO traz. Ela traz toda a especificação em UML, que é a linguagem que eles trabalham, para fazer o cadastro. Tá? Que basicamente... Opa, ele veio para trás, eu acho. Para fazer esse cadastro, ele tem que estar atualizado, interoperável, e registro público é importante aqui, né? E tem que ter acesso a profissionais, que é o que o CIGEF faz. Qualquer base cadastral tem que ter um acesso específico para o profissional também, né? Olha, deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei duas. Está um pouco lento. Não. Passou, acho que pulou mesmo. Tá. Então, o cadastro é uma base para a boa governança de terra. Governança de terra, o que é governança? São todas as políticas que se atuam em cima daquele imóvel. É o conjunto de coisas. Né? Para corrigir território, definir e implementar política pública com agilidade, subsídio para iniciativa privada, mercado de terras, segurança jurídica. Você vai financiar um imóvel, você não sabe onde é que ele está. O banco financia? Não. Contanto que o banco hoje está exigindo um polígono do imóvel. Por quê? Porque ele não tem esse polígono. Se ele tiver alguém que forneça com qualidade esse imóvel, ele não precisa. Então, o cadastro base, o banco poderia acessar com o CPF do cidadão, ele autoriza, porque você tem que autorizar o banco a acessar qualquer informação sua, e o dado vai para lá. Aquele imóvel está certificado, está na base, está lá, o banco já sabe que aquele imóvel está lá. Existe uma outra instituição que já fez esse trabalho do cadastro, né? E outra importante aqui. O cadastro é multiprofissional. Ele não é de um profissional único específico. Ele exige agrimensura para fazer a parte de GEL. Existe geral das ciências agrárias, que nós temos parte ambiental, parte de usos, outras análises que têm que ser feitas sobre o imóvel rural. Direito, porque nós estamos falando de cadastro de relação de direitos entre pessoas e o seu imóvel, e não é tão simples assim. Né? Quando a gente começa a pegar documentos de imóveis, é vasto. Meio ambiente, geografia e muitas outras formações que posso colocar aqui. Né? E ele é colaborativo, ele não faz como uma instituição só. Ele é colaborativo entre instituições e com profissionais e proprietários. Entre todos esses aqui tem que ter um trabalho colaborativo. Não adianta ter o melhor sistema se eu não tenho entrada de dados qualificada, que é o profissional. Então, por isso que eu digo, estamos aqui num evento organizado por entidades profissionais. Né? E aqui o cadastro, basicamente, é valorização profissional, porque um trabalho que é bem feito de campo, um GEL bem feito, um cadastro bem feito, isso aí gera valorização para toda a categoria profissional. Aquele profissional que consegue fazer bem um trabalho, ele vai ser valorizado no mercado. Ele vai ser reconhecido no mercado. E vai valorizar o serviço dos órgãos públicos, das entidades privadas, todos que usam. A responsabilidade do profissional é enorme, porque ele altera o imóvel que garantia direito de propriedade, ele faz projetos que lhe financiam, levam a financiamento, faz trabalhos para regularização de terras. A quantidade, o resultado daquele trabalho de campo, do suor lá de campo, depois lá é enorme. Então, essa parte aqui do cadastro, os profissionais têm que se aplicar bastante e têm que valorizar e cobrar um cadastro qualificado das instituições, para que quando o profissional entra lá, ele consiga fazer um trabalho bem feito, mas precisa fazer uma vez em um lugar. Não precisa ficar fornecendo para o banco, para o CAR, para o cadastro do CIGEF, para o cadastro do SNCR, lá no ADA, né? Porque isso é custo para o cidadão. E esse custo, muitas vezes, ele não consegue pagar. E aí, o que acontece? Ele faz para aquele que é exigido e para os demais, a informação fica precária lá. Né? Amanhã, aquele outro órgão exige informação qualificada, daí o cidadão vai ter que contratar outro profissional para levantar a informação como aquele outro órgão exigiu.
porque às vezes não é exatamente o mesmo critério de exigência. Então, hoje, se você tiver um cadastro base com certificação, é o topo da exigência de normativo de GEL, que é definido pelo INCRA, porque é o órgão que define os padrões para fazer o georreferenciamento. Então, qualquer outro que vai exigir, o máximo que vai exigir é esse do GEL do INCRA. Então, se feito, bem feito e certificado, você teria toda a informação e era só enviar para outros órgãos. Né? Certo? Então, é isso. Passei, eu acho, uns 10 minutos. Não? Obrigado. Bom, é um tema que abre muitas expectativas, né? O Gilmar definiu muito isso para nós e quem trabalha com cadastro, isso é o nosso dia a dia, né? Essas dúvidas, esse monte de informações que ao mesmo tempo não se conversam e as exigências, né, de cada órgão, né, Gilmar, que cada um... eu disse até para o Gilmar no início da nossa conversa que para a gente caminhar para esse cadastro único, a gente tem que mexer com a vaidade primeiro, né? Porque ninguém se atém a ter a informação que lhe é necessária, eles vão além, né? Quando a gente fala em CAR, qual a necessidade da definição do limite da propriedade rural, sem característica técnica nenhum, se a gente já tem o CIGEF. Então, a gente precisa de um primeiro momento, é uma mudança de paradigmas, de conceitos, né, entre os órgãos, para um olhar único, né, que seria o usuário, que ninguém tem esse olhar, como o Gilmar disse. O custo todo é do proprietário rural, é de quem precisa prestar essas informações para o cadastro, que ninguém olha essa questão do custo, né? Todo mundo quer, e as coisas estão prontas e a gente não pode usar, né? Então, Gilmar, eu queria assim, que a gente fizesse uma primeira discussãozinha, assim, como que você vê um caminho, uma luz no fim do túnel para esse cadastro único, para a gente começar a conversar, para que a gente possa, a partir de que ponto essa primeira fala aí. Eu sei que não é fácil, é uma coisa sua pessoal, porque a gente sabe que isso está bem além, né? Bom, existem decisões para fazer um cadastro que são decisões técnicas, decisões políticas e decisões que são de recursos, que também é uma decisão política. Na parte técnica, eu acho que hoje nós temos bem consolidado, pelo menos nas equipes. Eu não falo em nome do INCA, né? Já vou repetir isso, né? Mas a gente participa dentro do INCA de grupos técnicos do cadastro, nacionalmente. E a convergência técnica sobre isso aqui, que a gente colocou, sobre o cadastro parcelar único, em vez de ter um CIGEF para entrar e o outro sistema, o SNCR, ser uma única base, uma única entrada, com vários acessos. O cidadão entra com seu acesso, o profissional entra com outro acesso lá, o servidor do INCA, municípios que dão suporte nos convênios, entram com o seu acesso, mas todos acessam ao mesmo núcleo. Quando o profissional cadastrou o imóvel, ele fez toda a informação. Isso já está em tratativa, digamos assim, há uns anos, uma discussão interna no INCA, que eu acho que está bem consolidada na parte técnica. Então, não posso dizer a ponto que está, porque isso é uma questão mais de gestão. Mas está se trabalhando, já estamos modelando essa base aí, porque o SNCR entrou em 2015. Nós estamos em 2022. Dali para cá, a parte gráfica dele, ele era para... No projeto que a gente escreveu na época, lá em 2012, 2013, ele previa a parte gráfica de todos os imóveis. E a segunda etapa, depois que entrou em 2015, ela não foi mais desenvolvida. A segunda, porque entrega um produto mínimo para entregar para a sociedade, você tem que ter. Porque aquele antigo, quem já viu o sistema antigão, da SNCR, que era a nossa tela preta, não podia mais. Então, constrói-se uma primeira versão e adiciona-se as outras funcionalidades. A parte da funcionalidade gráfica não entrou, só entrou com o CIGEF. Então, o CIGEF entrou no ar em 2013. E dali ele teve ajustes dentro dele próprio, mas a tecnologia é a mesma. Então, nós temos em 2022. A tecnologia usada no SNCR em 2012, quando a gente fixou com o SERPO, que é o desenvolvedor, o sistema, hoje ela já está ultrapassada. Tecnologia de desenvolvimento e lógicas de funcionalidade do cadastro.
Então tem que redesenvolver, tem que desenvolver o CIGEF. Os grupos de trabalho dentro do INCRA, então, não vai se desenvolver SNCR e CIGEF novos. Vai se desenvolver um sistema de cadastro único, novo, que não é um novo cadastro, é só uma modernização, mas unificando numa coisa só, um núcleo só, já dentro todo da LADM, todo ele baseado na ISO, está sendo trabalhado. Todo ele, a construção está sendo baseada na primeiros trabalho que a gente está fazendo, e já em equipe técnica e trabalhando junto com o desenvolvedor, que é o SERPRO, como é que vai ser montado isso, é baseado nisso aqui. O trabalho que está sendo feito isso. Né? Agora, não sei, assim, isso aí tem outras instâncias que decidem, porque eu sou só um servidor dentro de um grupo técnico. Né? Então, as influências que a gente tem são técnicas exclusivamente. Né? Mas, tecnicamente, convergiu as coisas que antes eu dizia que existia divergências técnicas sobre o cadastro em cartografia, cadastro, setores diferentes do INCRA. Hoje é uma convergência muito boa. Isso está bem claro para nós. Então, eu visualizo que, se nós conseguir, com a parte técnica, definir o rumo, a gestão segue o rumo, porque ele o cadastro é uma coisa muito técnica. Não tem que dizer, eu vou fazer de tal jeito. É uma coisa muito técnica. Então, a base definida técnica, eu acho que a gestão segue muito isso. Né? A gente pode deixar as perguntas para depois do Ricardo? A gente vai deixar as perguntas, porque o Ricardo vai entrar com a parte prática, né? E a gente vai conseguir entender um pouquinho dessa parte conceitual. E, Ricardo, só para a gente, Gilmar, só para a gente pensar ainda um pouco mais, né? Quando a gente fala em propriedade rural, num cadastro de uma propriedade rural, a gente, às vezes, se preocupa só com aquele espaço da propriedade rural, né? E tem outras coisas que envolvem os limites de município, os limites interestaduais, tudo isso, se a gente não conseguir ter um entendimento e ter uma coisa única, a hora que chega nesses outros problemas que eu enxergo como mais graves, as coisas ficam bem pior, né? Mas a gente tem muita coisa para discutir ainda, e eu acho que o Ricardo tem a experiência prática para passar para a gente, né, o estudo que ele fez, e depois que o Ricardo passar um pouquinho dessa experiência, a gente abre para as perguntas e para as discussões, que eu acho que a gente vai ter um fechamento aí do nosso entendimento. Então, o nosso próximo palestrante é o Ricardo de Araújo Pereira. Ele é doutorado em Ciências Florestais, tese definida pela Universidade Federal de Viçosa, com o título de Mapeamento e Caracterização de Fragmentação de Vegetação Arbórea e Alocação de Áreas Preferenciais para sua interligação no município de Viçosa, em Minas Gerais. Mestrado em Ecologia pela Universidade de Brasília. A tese o título da tese, Influência de Fatores Edáficos sobre a Revegetação Natural de Áreas de Empréstimos em Lato Solo sob Cerrado. Georreferenciamento em Imóveis Rurais, pela Universidade de Brasília e a PUC de Goiás. Especialização em Tecnologias Avançadas, Centro de Cooperação Técnica, realizado de fevereiro a novembro de 1985 na Itália. Superior em Engenharia Agronômica, concluída em 1984 pela Universidade de Brasília. Projeto final de graduação, uso da tração animal com arado e sua influência sobre alguns parâmetros físicos do solo. Atividade atual, carreira de perito federal agrário, cargo de engenheiro agrônomo no INCRA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde 26/3/1997. Gestor substituto do Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR, SR28, INCRA e MAPA, desde 1/10/2019. Coordenador do Comitê Regional de Certificação da SR28, MAPA, desde 21/10/2019. Chefe do setor de cartografia do INCRA, desde 2 de abril de 2020. Chefe de divisão de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, desde 17/7/2020. Fiscal suplente do termo de execução descentralizada no INCRA MAPA desde 25/1/2022. Então, agora a gente vai ter a nossa palestra aqui com o Ricardo de Araújo. Seja bem-vindo e
Boa palestra, Ricardo. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao sindicato pela indicação do meu nome para fazer essa palestra, agradecer aos organizadores da Semana Oficial, parabenizar a condução pela doutora Vânia. Eu trabalho na Superintendência do Distrito Federal e entorno. Está ouvindo? Está baixo? Tá bom? É que você está sem microfone. Então, eu trabalho na Superintendência do Distrito Federal e entorno. A Superintendência, ela abrange, além do próprio Distrito Federal, 37 municípios de Goiás e 14 municípios do Noroeste Mineiro, Nordeste Goiano e Noroeste Mineiro, totalizando mais ou menos aí 115 mil quilômetros quadrados. O que significa que seria, se fosse um estado, seria maior que vários estados brasileiros, maior que Alagoas, maior que Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então é uma área bastante extensa. Eu tive a felicidade de trabalhar no setor de cadastro, que é um setor, né, que trabalha basicamente com SNCR, e atualmente estou no setor de cartografia, que basicamente trabalha com o CIGEF. Então eu consegui ter a visão dos dois sistemas aqui do INCRA. Pode colocar o primeiro aqui? Então eu vou fazer aqui uma apresentação de 5 sistemas de cadastro. O Gilmar já deu uma primeira pincelada. É o SNCR, o CIGEF, o CAFIR, que atualmente está passando para a CIB, o ADA. Achou aí, não? Se não tiver, está aqui. Só tem ele. Como o Gilmar falou, a gente aqui está como profissional, né, e não como funcionário. Então eu vou fazer aqui algumas observações, inclusive, sobre outros órgãos, né? O ADA é administrado pelo IBAMA, o CAFI-CIB é pela Receita. Então, assim, tem algumas críticas implícitas, mas isso aí não é uma crítica ao órgão em si, muito menos aos funcionários que trabalham nos órgãos, né? São deficiências que, infelizmente, o serviço público tem, e a gente está apenas apontando as dificuldades e tentando encontrar soluções. Bom, então, obrigado. A gente tem 5 sistemas, né? O sindicato já tem trabalhado há muito tempo nessa questão da diversidade de sistemas que tem no país. Então, como eu falei, a gente tem o SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural, é administrado pelo INCRA. A gente tem o CIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiário. A gente tem o CAFIR, que está passando para a CIB agora, né? Ele tinha o NIRF, e agora no CAFIR está entrando o CIB. A gente tem o Cadastro Ambiental Rural, que é o famoso CAR, e tem o Ato Declaratório Ambiental, que é o ADA, que muita gente até nem tem muito conhecimento. Então, vou passar rapidamente pelos 5 aqui. O SNCR é administrado pelo INCRA, foi instituído lá em 72, tem um forte componente literal, então lá tem os dados da matrícula do imóvel. Se não for a área registrada no cartório,
vai ter lá que é uma posse, ajuste título, e se for só uma posse, vai estar lá como posse por simples ocupação. Tem uma checagem documental, né? O proprietário hoje, pela DP, ele já faz o PDF dos documentos e manda direto para o INCRA, gera o CCIR. Só por curiosidade, eu trouxe um CCIR aqui, é esse documento aqui que é gerado no SNCR. Tem uma conexão com o CIGEF, como o Gilmar falou, que ele consegue captar a parcela que tem lá um outro, o SNCR, o CCIR são 13 dígitos. Então, por meio desses dígitos, você consegue conectar com a parcela que está no CIGEF, se estiver no CIGEF. E tem a conexão com o antigo CAFIR, né, que é pelo meio do CNIR. Então, o CNIR ele gera um código de 8 dígitos, e esses 8 dígitos o código do CAFIR, que é o CIB, tem que estar o mesmo CPF do que está no SNCR. Bom, o CIGEF também é administrado pelo INCRA, foi instituído lá em 2001, e ele é como se ele fosse uma espécie de uma mapoteca, né? Então tem todos os imóveis rurais, deveriam estar, né? Com o ambiente gráfico, então tem que ter as coordenadas geográficas dentro do sistema. A responsabilidade documental é dos geomensores. Muitas vezes a gente ouve falar que o INCRA certificou a área, está certificada errada. Aí a pessoa entra com requerimento de cancelamento para a gente. Então, vocês, INCRA, certificaram errado. Não. A gente o INCRA só certifica os imóveis do INCRA, ou seja, basicamente são só os projetos de assentamento. A responsabilidade de fazer a certificação dos imóveis particulares é de geomensor contratado pelo fazendeiro, pelo proprietário do imóvel. A única checagem que tem no CIGEF é se há uma sobreposição com o imóvel que já está certificado, ou com um perímetro que já está parcialmente certificado, então o sistema trava automaticamente, e se a planilha, né, uma planilha ODS, que a pessoa tem que preencher, o profissional tem que preencher, se aquela planilha está preenchida de forma correta. Então, se trocar lá uma vírgula por um ponto, ou colocar um número de marco que já foi usado, aí trava também, automaticamente. Mas a responsabilidade é dos geomensores. Então, gera o número de certificação, é obrigatório para acima de 100 hectares, agora ano que vem eu acho que vai passar para 50, 25, e ele tem uma conexão com o SNCR. Então, os imóveis que estão cadastrados lá no SNCR e que estão certificados aqui no CIGEF, pode-se digitar os números lá da parcela que está certificada e ele vai jogar esse mapa e o memorial descritivo aqui junto do CIGEF. Bom, o CAFIR, né, que agora vai ser o CIB, é administrado pela Receita desde 96. Antigamente o ITR era cobrado pelo INCRA até 1996, depois passou tudo para a Receita, tudo que é imposto passou para a Receita, inclusive o ITR. Também tem um forte componente literal, então o proprietário ele preenche basicamente os mesmos dados que ele tem que fazer no SNCR, ele tem que fazer aqui no CIB. Com exceção, tem duas exceções. Aqui ele tem que colocar o valor da terra nua, e no INCRA não tem que colocar o valor da terra nua. E aqui ele tem que colocar, não tem uma checagem documental, né? Gera o ITR. O ITR é um comprovante, é um papel desse, com 8 dígitos, né? Gera um outro número para o imóvel, com 8 dígitos. E a arrecadação do ITR ela é pífia em relação à arrecadação geral da Receita, né? A gente fez um estudo lá no sindicato, dava, acho que é 0,01%, salvo engano. Então, tem um potencial de arrecadação muito grande, talvez multiplicar por 10, mas o objetivo é muito mais extrafiscal do que propriamente fiscal. E 50% da receita do ITR total vai para os municípios, e existe a possibilidade de fazer convênio receita com o município. Nesse caso, toda a receita do ITR vai para o município. Tem uma conexão com o SNCR por meio do CNIR, né, como o Gilmar falou. Então, o número gerado pelo INCRA, lá de 13 dígitos, vai conectar pelo CNIR, vai conectar no número gerado no CIB, que são 8 dígitos, e aí eles vão ter que ter o mesmo CPF e aquilo ali vai ficar conectado. Por enquanto, é a única conexão que existe. Então, está em processo de substituição pelo CIB.
Bom, o Cadastro Ambiental Rural, ele é administrado pelo Serviço Florestal Brasileiro, mas a execução mesmo são as organizações estaduais de meio ambiente, né? Algumas até desenvolveram bem à parte, né? Eu sei que da Bahia parece que estava bem deslocado do resto do país, mas praticamente todos têm agora o CAR. São inseridos todos os imóveis, né? Inclusive a questão de posse, que não está no CIGEF, não tem uma checagem documental, não gera regularização ambiental, né? Todos os proprietários que precisam de ter a regularização, ele tem que estar com o CAR feito. Um aspecto que o Gilmar já falou e que cabe ressaltar é a questão do componente gráfico. Aqui no CAR tem o componente gráfico, só que ele pode ser feito, por exemplo, por um leigo, baixa o Google Earth lá, pega na minha propriedade é aqui, aí ele clica lá, gera e joga para dentro do CAR. Sem nenhum tipo de precisão, né? A informação não é boa e também não tem nenhum tipo de responsabilização, porque no caso do CIGEF, o profissional que faz a certificação sem ter a documentação, ele pode ser responsabilizado. O ADA, que é talvez o menos conhecido de todos, é pelo IBAMA, né? Foi instituído lá em 81, ele é somente literal, ele não tem a questão gráfica. São inseridos todos os imóveis, não tem checagem documental e não tem também conexão com os outros órgãos. E a única questão do ADA, às vezes até pergunta, mas tem um CAR, para que serve o ADA, né? O ADA ele também gera um outro número. O CAR é esse aqui, eu acho que a maioria conhece. E o ADA gera esse formulário aqui que você tem que preencher, gera também um outro número. O cálculo do ITR, ele é com base em três parâmetros, né? A área total do imóvel, a área utilizável, entre aspas, né? Retira-se áreas com restrição de uso, tipo a área de preservação permanente, reserva legal, área com benfeitoria, e o grau de utilização da terra. Então, para a checagem da área útil entre aspas, né? Porque as áreas de preservação tem uma utilidade, mas não entra no efeito de cálculo. A Receita demanda que a pessoa preencha esse ADA. Então, quem está informando, teoricamente, é o ADA. Só que não existe conexão. Então, isso gera um número. E tem lá na Receita, tem um local para você colocar o número do ADA. Mas se você deixar em branco ou colocar 0, o ITR é processado da mesma forma, né? Pelo menos até o ano passado foi. Então, também não tem essa conexão. Bom, aqui não é exatamente cadastro, né? Como o Gilmar falou, tem o CNIR, que é o início de conexão entre o SNCR e o CAFIR, e a mudança para o CIB, né? Dentro do Sinter, que o Sinter também não é exatamente um sistema de cadastro, mas é a troca de informações. Então, a gente pegou aqui 14 municípios do Noroeste Mineiro. Obrigado. Então a gente pegou no site do IBGE as áreas dos municípios, não foram descontadas as áreas urbanas, então existe uma área que deveria ter sido descontada, e isso aqui foi feito para abril desse ano. Esses dados dos cadastros. Então aqui eu vou pegar só alguns exemplos. O pessoal lá do IBAMA, e aqui não vai nenhuma crítica para ninguém do IBAMA, mas eles não conseguiram, eu oficiei por meio da Lei de Acesso à Informação, mas por dificuldades internas, eu até falei com o pessoal lá do IBAMA, eles não conseguiram gerar os dados para esses municípios. Mas aqui não vai nenhuma crítica ao pessoal do IBAMA, tá? A questão, eu vou pegar só as áreas totais aqui, ó, dos diversos sistemas. Aqui é o número de imóveis. Então a gente verifica o CIGEF. Tem cerca... O SNCR tem a maior quantidade de imóveis totais aqui,
24.500. O CAFIR tem 18.900, somando esses 14 municípios. O CAR tem 17.700. O CIGEF tem um número bem menor, mas aqui é mais ou menos esperado, porque no CIGEF não estão as áreas de posse e não existe a obrigatoriedade de fazer a certificação, a não ser nos casos de transferência de domínio, né? Vendas, herança e coisas do gênero. Aqui é a área total. Aí aqui a gente verifica os 14 municípios aqui dá 3.800.000 hectares. O SNCR tem um sobrecadastro importante aqui, ó, de 5.200.000 para uma área que aqui também está uma área urbana. Então esse total aqui deveria ser um pouquinho mais baixo. O CAFIR está mais próximo, está um pouquinho abaixo. O CAR tem um bom número. E o CIGEF está abaixo, mas está dentro do que seria esperado, porque tem poucas... Nem todos os imóveis estão já georreferenciados, certificados pelo CIGEF. Aqui é a questão percentual, né? Então eu tenho aquele mesmo quadro, só que trazendo para o percentual. Então a gente vê aqui que, com exceção aqui de Brasilândia e Cabeceira Grande e Natalândia, todos os outros municípios no SNCR têm um sobrecadastro, né? Aqui tem 30%, esse aqui praticamente está o dobro, né, do que tem a área total do município, sem descontar a área urbana. O CAFIR é mais heterogêneo, né? Tem essa área aqui que talvez isso aqui seja uma questão de criação de município, que dá essa distorção. Tem área aqui com mais do que o dobro, né? Tem um andar, o andar de cima e mais um pouquinho do segundo andar. O CIGEF está abaixo, mas isso aí está dentro do que seria esperado. Ali é o número de imóveis, aqui é a área, né? Então, aqui é uma comparação da evolução do CIGEF. Então, eu peguei os dados de 2011, né? O CIGEF teve uma mudança de norma em 2013, e esses dados aqui são do sistema antigo, que é o SNCI que chama, né? Então, esse aqui tem uns dados aqui de cadastro. Aqui, esses municípios aqui não eram da jurisdição nossa nesse ano de 2011. Então, por isso que não tem dados. Isso aqui teria que consultar o pessoal lá de Minas. Mas, de qualquer forma, aqui a gente verifica uma grande evolução no registro, na incorporação das áreas dentro do CIGEF. Em 10 anos, para esse município aqui, Arinos, a gente saiu de 10% da área total para pouco mais de 50%. Aqui tem uma média final aqui de 43% de área que já está dentro do CIGEF. Isso já deve ter evoluído um pouco, porque isso aí é de abril. Bom, houve uma tentativa de fazer um trabalho de unificação dessa portaria 162, que gerou um trabalho aqui, mas esse trabalho foi mais no sentido de fazer mais as questões de TI, né? Então a proposta foi o normativo para compartilhamento dos dados dos sistemas, que está mais ou menos dentro do Sinter, da lógica do Sinter, reorganizar a coleta de informações e uma análise estatística centralizada. Essas foram as conclusões do grupo de trabalho dessa portaria. Foi instituído em maio e terminou os trabalhos em setembro de 2020. Bom, dentro da lógica do que o Gilmar falou e dessa inconsistência entre os dados, a gente entende que deve haver uma unificação dos sistemas. Existe a possibilidade de você ter um único sistema e você ter diversos órgãos que vão ser responsáveis por cada uma das abas dos sistemas. Por exemplo, bem concretamente, o valor do imóvel é de interesse da Receita, embora o INCA que tem os dados. Então, um órgão vai informar o valor mínimo, por exemplo, para
para o imóvel entrar dentro do sistema. O SNCR não tem um valor, mas esse seria um que teria que entrar. Né? Mesma coisa a questão das APPs, a questão de reserva legal, a questão de uso da terra. Né? Então, seria ter todas as informações dentro de um único sistema, por exemplo, questão de relação do proprietário com o imóvel, né? Que pode ser o proprietário, pode ser posse a título, pode ser a posse. Essa é uma informação que perpassa por todos os sistemas, basta entrar uma vez e é suficiente para satisfazer aos diversos órgãos. Então, em rápidas palavras, eu não quis detalhar ali os números, mas o que se verifica é que existe um sobrecadastro muito grande e existe uma divergência muito grande entre os cadastros. E tem também uma questão que não está explorada aqui, porque entra em questão de lei de proteção de dados, mas inconsistência entre os dados dos imóveis, como o Gilmar já falou. Por exemplo, tem imóvel rural que está certificado no SIGEF. O SIGEF exige um número de cadastro do SNCR, e esse número de cadastro é de outro imóvel. Não é só nem o caso que o Gilmar falou, que aí é uma parte do imóvel, mas é de outro imóvel. Dentro do SNCR, por exemplo, quando eu trabalhava no cadastro, teve um proprietário que solicitou o cadastro. Eu perguntei, mas o senhor já tem cadastro? Ele disse, não tenho. Tem certeza? Tenho certeza. Aí eu fui checar o CPF, ele já tinha 2 cadastros do mesmo imóvel e ia fazer o terceiro. Então, a gente tem que melhorar a governança dos cadastros, tem que ter uma capacidade de fazer essa checagem, e a unificação, eu acho que, como o Gilmar falou, atende tanto a questão do proprietário, que ele passa a prestar informações numa única plataforma, economia para o governo, que vai gerenciar uma única plataforma, e também fidedignidade dos dados. Né? A gente precisa ter dados bons para a gente poder trabalhar. Então, eu dei só uma acelerada para a gente entrar nas perguntas. Agradeço a doutora Vânia e a paciência de vocês. Obrigado. Convidar o Gilmar para que a gente possa virmos aqui para... Bom, eu acho que na prática aí, né, o estudo que o Ricardo apresentou, a gente consegue visualizar a discrepância das informações, né? O tanto que... E aí, abrindo um parênteses, aí entra o compromisso nosso, enquanto profissionais, na realização dos trabalhos, a prestação de informação aos nossos clientes. A gente sabe de profissionais... Estão conseguindo ouvir? Oi? Estão ouvindo? Sim. A responsabilidade nossa, enquanto profissionais, quando realizamos o trabalho, entregar um relatório final, explicativo, com todas as informações que foram feitas para o proprietário rural. Como o Ricardo deu esse último exemplo, ele falou, não, eu não tenho cadastro. Agora, até nós, enquanto profissionais, às vezes ficamos meio perdidos nesse tanto de cadastros. Você imagina se o proprietário rural ele vai saber se ele tem a informação, se é do CAR, se é do SIGEF. Então, acho que a prestação de informações e de esclarecimentos nossos, enquanto profissionais, é uma responsabilidade nossa. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar. Como eu disse no início, eu trabalho num órgão de terras, que é o IDATERRA, lá no estado do Mato Grosso do Sul. E a gente vê essa falta de informação que, às vezes, o proprietário do imóvel rural não tem, porque não foi prestado pelo profissional, ele fez o trabalho, ele certificou, mas, às vezes, essa informação clara ele não transfere para o proprietário rural. Então, isso é uma característica que a gente tem que se atentar um pouquinho mais. Na apresentação, tanto do Gilmar quanto do Ricardo, só para prestar uma informação, enquanto sistema Confea, CREA e Mútua, é que hoje o nosso sistema ele tem um convênio com a BNT, e onde vocês viram ali as normas da BNT, quando elas são citadas em legislações, a impressão dela para nós, profissionais do sistema, ela é gratuita. Então, a gente pode entrar, imprimir a norma num posto de atendimento, no sistema, no CREA, imprimir essas normas, porque nós somos profissionais através desse convênio. E quando ela não é citada nas legislações, a gente tem a consulta livre dessas normas. Então, isso é uma informação importante para nós, que às vezes a gente
paga pela norma e não tem essa informação de que a gente pode ter acesso a ela gratuita. Então, vou abrir para as perguntas, né, para que a gente possa fazer a pergunta aqui nossos palestrantes, e aí a gente vai aumentando a nossa discussão. Boa tarde a todos. Eu sou Janete Fernandes, sou engenheira ambiental do estado do Amazonas. Eu acho que foi muito boa a palestra, parabéns aos palestrantes, parabéns à mediadora. Mas como engenheira ambiental, eu vejo que se eu pudesse levantar uma bandeira e gritar para o Brasil todo contra o CAR autodeclaratório, totalmente contra. Os problemas todos que surgem hoje em dia são exatamente por não ter um profissional responsável pelo cadastro. Então, acho que essa seria a bandeira do CONFEA, a bandeira do CREA, que esse cadastro deixasse de ser autodeclaratório. Isso eu acho completamente inviável, porque a pessoa leiga não tem capacidade de fazer um mapa. Se nós que somos profissionais, que somos experientes, que fazemos mapa todo dia, já temos dificuldade, faço ideia o leigo. Então, fica aqui a minha repúdia nessa questão do cadastro ambiental rural autodeclaratório. Janete, oi? Sim, só esclarecendo, nós no estado de Mato Grosso do Sul temos legislação própria minutos, né? Então, CAR, dentro e o nosso órgão o IMASU, o nosso órgão estadual, tem legislação própria, e lá no Mato Grosso do Sul é exigido profissional responsável e ART, no estado de Mato Grosso do Sul. Mais perguntas? Vamos abrir mais uma pergunta, para depois passar para os... Ele está com uma interferência de uma outra, né? Tem um microfone, cadê o outro microfone? Não, é geral, não é no microfone. Mas eu vou desligar aqui para... Boa tarde. Eu sou Paulo Rigalto, sou professor da Universidade Federal de Pelotas, de Agronomia. Eu vou fazer uma pergunta com duas abordagens bem rápida. Quanto por cento do Brasil hoje é oficial dentro desses sistemas mais qualificados que tu avalias? Nem que seja um número aproximado, porque é um país gigante e um trabalho desse nível ele vai ser demorado e ele vai ser eternamente corrigido, né? E a segunda questão é, quando a gente compara esse absurdo de superposição, que eu teria fazendas já necessitando elevador, porque tu falasse no segundo piso, né? O quanto que... Antes dele fazer... A avaliação mais moderna e tecnicamente mais precisa, ela estaria corrigindo o nosso original sistema mais antigo, sei lá, que tipo de métrica com não seria nem geoprocessamento, topografia comum, ou as delimitações de municipais, o quão elas podem também estar erradas e eu estar tendo uma correção pela precisão hoje dos sistemas mais modernos. Como é que vocês avaliam isso? Claro que não poderia dar o dobro, é óbvio que ali tem um erro que talvez até seja esse problema da autodeclaração, porque dois vizinhos podem dizer que são donos da mesma área, e aí talvez o problema seja multiplicado muito mais. Obrigado. Assim. Olha só, professor. Tem casos que o mundo legal, às vezes não é tão legal assim. Tem um caso, por exemplo, em Santa Catarina, que caiu um processo lá para mim analisar e vem do Ministério Público. O município nós já sabíamos, porque nós já tínhamos feito vários trabalhos no cadastro, tentar resolver e não resolve. Ele passa 200% de sobrecadastro. O Ministério Público pediu para o INCRA fazer uma verificação e bloquear os imóveis de uma série de matrículas. Não dizer para o INCRA verificar isso, qual era a sobreposição que tinha. O que eu fiz? Solicitei todas as matrículas que tinham naqueles cadastros acima de 100 hectares no município. Não são lá para a nossa realidade, 100 hectares é a área
já são as maiores, né? Os pequenos proprietários, dificilmente o pequeno proprietário vai fazer muito trambique com matrícula porque custa caro para fazer o trambique e ele ganha pouco com o resultado, vamos dizer assim. Não é tão comum essa coisa assim acontecer, porque isso tem que dar um valor para alguma coisa, uma garantia, uma coisa. E todas as matrículas que continham em todos os cadastros, foi solicitado matrículas, transcrições para o registro de imóveis. Eu pensava que eram matrículas que estavam colocadas lá um númerozinho no cadastro e não deve existir essa matrícula. Ou deve ser uma área pequena, mas algum tempo lá, antigamente, alguém cadastrou e está lá. Engano meu. As matrículas existem, estão registradas no registro de imóveis e a área daquela só é maior que o município. E isso tem vários municípios no Brasil dessa forma. Isso não é só um problema cadastral, é um problema registral. A certificação de imóveis rurais vem exatamente nessa esteira para tratar essa questão, porque aí vem um profissional, vai fazer já referenciamento, vai colocar numa base de dados e não entra outro imóvel naquela mesma área. Se alguém tentar colocar um outro lá, ele vai acusar, vai devolver. Se ele questionar, bom, aí são dois particulares que estão brigando por um imóvel. E aí não é o órgão público que vai entrar na discussão, porque não compete ao INCRA e nem ao registro, no primeiro momento, decidir isso. É âmbito judicial. Mas tem muita matrícula assim, porque a precariedade das matrículas, das transcrições antigas, que o imóvel começava na árvore e tal. E hoje não existe nem árvore lá. E descrições antigas de matrículas que a gente faz muita cadeia dominial, não faz muito mais hoje, mas o INCRA faz muito cadeia dominial. É pegar a matrícula hoje, para quem não sabe, uma cadeia dominial, acho que todo mundo já viu mais alguma coisa assim, mas é pegar a matrícula e voltar no tempo em todas as anteriores até chegar ao destaque do patrimônio público. Que um dia houve destaque, um dia o Estado, seja lá por título paroquial, o que foi da época que se fazia isso, mas tinha um destaque. O meio do caminho ela morre, nasceu no registro de imóveis a matrícula, nasceu sem registro anterior, não tem nada, nasceu uma matrícula de 1 milhão de metros quadrados. É óbvio, se aquela matrícula nasceu desse jeito, poderá ter outras nascendo do mesmo jeito, e a descrição daquelas antigas pode ser imóveis sob a mesma localização. A qualificação se dá pela certificação, sim. Porque um profissional vai levantar campo e assumir a responsabilidade. Quando o outro vier, você vai começar a eliminar. Vai chegar um momento que os cadastros vão ser aqueles lixos que eu disse que tem, que o Ricardo colocou, que tem muito cadastro no SNCR sobrepondo, porque literal, tu não enxerga o polígono. Se nós tivéssemos, o GEL já não teria aquilo ali. A gente ia eliminar muita coisa. Quando nós conseguir cobrir com o georreferenciamento, você vai eliminando e você pode cancelar todos aqueles cadastros que estão lá há tantos anos não atualizados, cancela tudo. Se o cidadão buscar, você vai lá e busca aquele dado e reativa. Mas, a princípio, retira. É o trabalho, basicamente, da ordem pública com certificação do imóvel, sistema, levando a registro, quem fazendo o profissional. É o que vai limpar a nossa base e o registro imobiliário. Se não nós fizermos isso, nós não vamos sair do outro lado. Tem problemas de dominabilidade? Tem, e muito no Brasil. Tem muito problema de dominabilidade. Mas regiões mais estáveis, já mais estabelecidas ao longo do tempo, por exemplo, eu estou em Santa Catarina. Lá o cara, eu mostrei um cara ali que tem divergências, mas tem município que você olha, parece que alguém foi a campo levantar. Quem fez esse cara lá? Os técnicos das prefeituras que foram treinados pelo órgão ambiental estadual, na época, treinou os técnicos do município para fazer. E os técnicos que atendem o CAR são os mesmos UMCs nossos, Unidade Municipal de Cadastro do INCRA, que a gente tem convênio lá com 278 municípios dos 295. Esse mesmo técnico já conhecia o imóvel, já sabia do assunto que estava fazendo, e foi lá e fez, pelo cima da imagem, o mais preciso que ele podia fazer. Mas ele conhecia aquele assunto e estava fazendo um trabalho dentro do órgão público para fazer direitinho, para não dar problema depois para o cidadão também. Mas a gente vê aqueles caras assim, de 2, 3 sobreposições, umas coisas que ninguém entende o que é. A gente entende, alguém fez um cara para obter alguma coisa, né? Ou para dizer que tem uma posse em cima daquela área. Às vezes pode ser. Pode existir as duas situações, aí que vem a questão. Pode existir um cadastro parcelar, tem que prever essa possibilidade. Existe um imóvel registrado no registro de imóveis, que tem seu polígono e vai ter uma posse sobre ele. Então, no CAR pode refletir muitas sobreposições isso.
E essa posse no cadastro nosso hoje a gente não enxerga ela. Ele pode existir no SNCR, mas a gente não enxerga informação gráfica. O cadastro que a gente está discutindo, ele permite você cadastrar o imóvel registrado e uma área de posse poder ser encontrada sobre ele e vir. Agora, como que a gente vai tratar é outra questão. E identificar e mostrar, ó, aqui tem uma posse. O cidadão tem um contrato que ele comprou de herança, mas lá é uma área registrada que tem um polígono registrado, mas tem um cidadão com uma posse em cima. Comprou por contrato e nunca registrou. Ele só tem posse, mas a propriedade é de outro. Os cadastros têm que permitir isso, mas ele tem que identificar. Mas é a única forma de limpeza aí. Percentual disso, de problema disso? Não, cada região é diferente da outra. Tem regiões aí que nem Xiredo, tinha 200% e era registral o problema. Outros municípios nós sabemos que é cadastral. Tem uns casos ali, emanando sempre por município, todos os imóveis estão cadastrados no município de origem ainda. Então são coisas que tem que se resolver, porque dado desatualizado, cadastro com dado desatualizado não é cadastro. Ele não serve, ele tem que ser atualizado, tem que ter períodos de atualização. O INCRA tem, por legislação, a cada 5 anos chamar recadastramento. Não precisa ser geral. Fez aniversário de 5 anos, você tem que atualizar teu dado. Se tiver tudo ok, você tem que dizer que pelo menos está ok, que não mudou nada. Grande parte mudou e as pessoas não atualizaram. Então tem esse problema que não é de erro, de nada. É simplesmente o cidadão não atualizou os imóveis mais. Né? Tá. Ribas, quer fazer uma pergunta? Lá no fundo do microfone, ó. E até chegar o microfone lá, além das questões que a gente já discutiu, né, Gilmar? Essa problemática, ela ainda está em cima, dentro de uma mesma região. Lá dentro do nosso estado, a gente tem municípios que são críticos, que os andares lá são de precisar de... é um armário mesmo, né? Então, é difícil você mensurar ou conseguir detectar onde está o maior problema, porque dentro do próprio estado, nós temos regiões mais críticas, né? Ribas. Boa tarde a todos. Ribas, Mato Grosso do Sul. O problema que eu trago aqui é um problema técnico que a gente está vendo um exemplo prático que aconteceu na minha região. São 3 proprietários e é sobre o georreferenciamento. Antigamente, os cartórios aceitavam as cotas de altitude com 0,0 e hoje já não aceita mais. E o problema é o seguinte: 2 dos proprietários, está tudo ok, foi feito tudo. Um terceiro não quer mexer. Resumindo, ninguém consegue fazer nada nas matrículas se um dos 3 ficar em cima do muro. Como é que resolve isso? É condomínio? Não é condomínio, são vizinhos, lindeiros. Não entendeu? Cada um certifica a sua área, leva registro. É o georreferenciamento de um dos proprietários que não quer dar anuência para a correção dos outros. Anuência. Eu lembrei do termo. Essa questão, ela não é exatamente do CIGEF, né? O CIGEF, o Geomensor monta a planilha ODS, fazendo as coletas, né? Tem situações e situações, né? Mas se o Geomensor é uma pessoa séria, ela foi em campo, com GPS, faz as correções lá, leva os pontos para o IBGE, etc, 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 e monta a sua planilha. E lá no confrontante ele vai colocar qual é. Agora, isso é para subir no CIGEF. E aí certifica. O proprietário pode certificar a sua área no CIGEF por meio de um mensor, independentemente da vontade do vizinho. Ele não precisa ter vontade dos vizinhos para fazer isso. Mas o INCRA lá não está aceitando. Para registrar aquela certificação lá no cartório e gerar uma nova matrícula em substituição anterior com a área, digamos assim, corrigida, né, ou trazida aos elementos técnicos atuais, aí ele precisa da assinatura do confrontante. Ele tem vários caminhos. Ele pode buscar uma negociação com o confrontante, ele pode buscar a notificação extrajudicial, né? Vai num cartório de notas, não é o de registro, né? Vai num cartório de notas e vai notificar
E tem um prazo lá, salvo engano, não é, direito agrário não é minha praia, mas salvo engano são 15 dias que o vizinho tem para se manifestar ou contra ou a favor ou concordando. E contra tem que ter argumentação. E o terceiro caminho é o judiciário, né? Se realmente o vizinho não quer assinar, o juiz vai... Por escrito. O processo é um simples desmembramento de área e não consegue. Não, mas pelo que eu estou entendendo, Ricardo, a questão que o Ribas está colocando... Destaque aqui, enquanto vamos fazer as perguntas. O último proprietário está tentando certificar e deve estar sobrepondo um dos dois imóveis, e aí o INCRA Não é não aceitou. sobreposição, é só as cotas que estão erradas. É por causa que tem a coordenada Z. Aí a coordenada Z dá problema no cruzamento. Aí o INCRA não aceita e o cartório não registra, né? Aí é sobreposição. Mas aí são coisas distintas, né? A questão de altitude é o GPS que gera um arquivo que vai ser tratado e gera lá uma altitude X. O trabalho técnico foi feito por 2 profissionais, registrado no INCRA, no CREA, tudo certinho. Só que um dos proprietários, um dos vizinhos que vendeu a área para ele, até pagou o profissional para fazer. Só que esse proprietário não quer assinar a anuência. Então está ficando assim. Eu acho que só vai ser judicialmente, porque acho que não tem outro caminho. Porque profissionais, os 2 são profissionais que têm registro, até cadastro no INCRA, tudo certinho. Tá. Como é uma questão mais específica, Ribas, a gente pode, depois, ao final, aqui, discutir juntamente com os nossos palestrantes aqui. Teríamos mais uma pergunta? Com receituário tido no balcão das lojas. Bom, como não temos pergunta, eu queria convidar o nosso presidente aqui do sindicato, né, dos peritos agrários, o João Sobrinho, para falar um pouquinho para vocês sobre o sindicato e sobre... a profissão deles, né? E queria também agradecer a presença do Sávio, nosso coordenador da Câmara de Agronomia do CREA-DF, que também é um perito agrário. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a mediadora. Agradecer todo o Confea, o sistema Confea CREA, Mútua, pela oportunidade que nos deu de poder fazer uma discussão aqui nessa 77ª SOEA, né? Algo que para nós é muito importante porque, como vocês viram, é todo um trabalho técnico que vem sendo desenvolvido e muitas vezes é um desenvolvimento solo no sentido assim de que é o profissional mesmo, né? Que tem todas aquelas dúvidas, tem toda aquela interação com a realidade, né? Mesmo de campo, né? E com a base legal e com todo o sistema já estabelecido, que tem os regramentos que coordenam aí a regularização fundiária brasileira, né? E se depara com as situações como essa, que a gente vem aqui demonstrar, e quanto isso angustia, né? Então é um trabalho assim, essencialmente técnico, mas ele é político, como muito bem falaram aqui os nossos palestrantes, tanto o Gilmar quanto o Ricardo. E o sindicato, foi citado várias vezes aqui pelos nossos colegas palestrantes, são todos engenheiros agrônomos, peritos federais agrários, do nosso SINDPFA, que é o Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários, vem desenvolvendo todo esse trabalho como uma atividade para além da seu interesse corporativo, né? Então a gente gostaria de deixar isso muito bem registrado aqui, nesse momento da SOEA, que o sindicato também tem a sua proposição de discussão técnica, né? E a gente faz desse sindicato todo um laboratório e vem produzindo vários documentos, livros, palestras com essa temática. Inclusive a gente trouxe aqui, eu não sei se vai ser suficiente para todos, mas nós temos um livro aqui que a gente poderia entregar para os mais interessados sobre avaliação de imóveis rurais, que é uma das nossas atividades, uma das nossas especialidades do Perito Federal Agrário, onde a gente faz a análise dos imóveis rurais e que isso tem servido muito para os relatórios
de mercado de terras, né, dos imóveis do mercado de terras nacional. E tem sido referência para o Brasil inteiro, não só para a reforma agrária, mas para os imóveis públicos nacionais também. Então, ali está, ao fundo da mesa, os mais interessados que lidam com essa temática poderão pegar o seu exemplar, tá bom? Agradecer o Confea mais uma vez. Passo a palavra aqui para a nossa mediadora, Vânia. Bom. Obrigada, João, aí pelos esclarecimentos. Parabenizar o sindicato pelo trabalho aí. E parabenizar os nossos palestrantes, o Gilmar e o Ricardo. Agradecer pelos esclarecimentos, por trazer para a gente essa discussão tão importante, né, para nós profissionais do sistema. Desejar a todos uma boa tarde. E aí a gente convida também, logo mais temos aí a próxima palestra. Quem puder continuar aqui conosco. Obrigada, boa tarde a todos. E vou entregar um certificado, né, aos nossos palestrantes aqui. Tá, obrigada. Eu que agradeço a você. Deixa eu entregar o do Ricardo. Tirar uma foto.